Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Marisa Taniguchi e no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como não perder dinheiro no divórcio, ou como não perder tanto dinheiro, porque a gente sabe que quando um divórcio ele não começa de forma amigável, provavelmente vocês terão alguns custos, né? Em relação ao advogado, provavelmente você terá aquele 6% tabelado, que é correspondente ao seu patrimônio, né, ao que ficou dividido ali para você, e provavelmente se o seu ex teve também um advogado, ele vai ter que pagar também esses 6% em relação ao patrimônio que ficou ali com ele. Além, é claro, daquelas taxas, né, de cartório e outras taxas que, dependendo da forma de separação, você acaba tendo. Imagina se, além de todos esses gastos, você sair com um prejuízo ainda maior. Isso pode acontecer se você agir por impulso, na emoção, ao invés de agir estrategicamente. Imagina você sair muito mais pobre do que entrou. Não faz sentido, né? Então, essas dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês é para que isso não aconteça. E antes de irmos às dicas, primeiro nós precisamos entender qual foi o regime de bens adotado por esse casamento. Nós temos três principais ali, que é o regime parcial de bens, que é quando tudo que o casal adquiriu após o casamento, ele deve ser dividido entre os dois, e tudo que foi adquirido antes é de cada um ali. Nós temos também o regime total de bens, que é quando tudo que você adquiriu antes e depois precisa ser dividido entre os dois. E nós temos também o regime de separação total de bens, que é tudo que foi adquirido antes e depois por cada um dos dois, não vai ser dividido, né? O que foi adquirido por um vai ser daquela pessoa e o que foi adquirido do outro é daquela pessoa. Então, é regime total de separação de bens. A primeira dica, e eu diria a mais importante, é não agir por impulso. Muitas vezes, ali no calor do momento, da emoção, querendo resolver logo, querendo ter paz o quanto antes, a gente acaba tomando decisões precipitadas, sem pensar, sem calcular. Eu, por exemplo, quase tomei uma decisão errada, porque no dia que eu descobri a traição, que o meu ex não queria sair da casa, eu falei para ele: pode ficar tranquilo, que a gente vai dividir tudo meio a meio. Mas aí, depois que eu consegui procurar o advogado, que ele me orientou, que eu consegui conversar com calma, que eu consegui levantar os números, eu percebi que, na verdade, ele não tinha contribuído com 50%. Ele tinha contribuído com 30%. Imagina, não seria justo que ele tivesse direito a 50% quando ele contribuiu com 30%. Mas eu só tive essa consciência depois que eu levantei os números. Então, assim, pode parecer ali um alívio momentâneo, mas qualquer decisão errada, ela pode ser um arrependimento futuro. Porque imagina, não é fácil você trabalhar, você se esforçar para levantar uma quantia, para conquistar as suas coisas, sua casa, seu carro, enfim, para depois você acabar abrindo mão por paz, que naquele momento pode parecer que faz sentido, mas imagina o esforço que você vai ter para levantar todo esse valor, para conquistar todo esse patrimônio depois. Então, assim, você precisa pedir tempo para você analisar tudo com calma. E se não houver esse tempo, você também não vai tomar nenhuma decisão. Você só vai tomar uma decisão quando você tiver tempo suficiente para pensar de forma estratégica e calma na melhor decisão que você precisa tomar. A segunda dica é: saiba tudo que existe. Então, saiba quais são os imóveis, carros, investimentos, contas, empresa, dívidas, tenha tudo isso mapeado. A terceira dica é: tire extratos, documentos atualizados de todos esses bens antes de qualquer negociação. E quando eu digo documentos, extratos, seriam extratos bancários, extratos de investimentos, documentos de imóveis, documento de carro, contratos de financiamento. Então, todos esses documentos têm em mãos. A quarta dica é: peça uma avaliação dos valores desses bens.
Porque imagina, qualquer negociação sem essa visão real dos valores pode acabar ficando injusto para um dos lados. Imagina que a pessoa te fala: ah, fica com apartamento que eu fico com carro. Isso é um exemplo, né? A gente sabe que é uma diferença muito grande de valor, mas poderia ser algo que a pessoa não tivesse muita referência. Imagina se ela faz uma troca dessas, o quão prejudicada ela não acaba sendo. Então, assim, antes de qualquer negociação, peça uma avaliação. Se for um carro, avalie quanto esse carro está valendo atualmente. Se for uma casa, peça para um corretor ir até a sua casa para ele avaliar o valor daquele imóvel. Não tem nenhum custo, até porque a imobiliária ela vai ganhar com a venda daquele imóvel, que é 6% em cima do valor dele. Então, é de interesse da imobiliária ir até o local. A gente sabe que imóveis eles vão se valorizando ao longo do tempo, dependendo também da região, se construiu algum metrô, alguma coisa assim, ele tende a se valorizar. Então, vocês precisam analisar todos esses pontos antes de qualquer negociação para não ter um prejuízo depois. Eu, por exemplo, acabei errando nisso. Toda a negociação, tudo foi feito em cima de um valor estipulado pelo meu ex. Ele estipulou um valor ali da casa e eu, naquela pressa, querendo resolver aquilo quanto antes, acabei acreditando. Então, isso me gerou um custo maior, porque o valor que eu tive que pagar para o advogado, ele foi em cima do valor que a gente estimou da casa. A parte da casa que eu paguei para o meu ex-marido também foi com base no valor estipulado da casa, ou seja, eu tive custos a mais do que eu teria se eu tivesse levado uma corretora para avaliar o valor correto daquele imóvel. A dica 5 é: pense em todos os custos e impostos que podem incorrer na divisão dos bens. E aqui eu listo alguns. Nós temos o ITBI, que é uma taxa de transferência de imóvel. Nós temos imposto sobre a venda, temos a comissão da imobiliária também e vários outros custos que a gente precisa colocar na ponta do lápis. Por exemplo, eu não considerei a taxa de comissão e alguns outros impostos que eu teria com a venda da casa, né? Então, além de eu ter aceitado o valor que foi estipulado ali pelo meu ex, que já era um valor alto em relação ao que a casa realmente valia, eu também deveria ter considerado 6% que era da comissão da imobiliária, impostos que eu provavelmente teria que pagar caso eu não comprasse um imóvel em seguida e dado ali a valorização que teve desse imóvel ao longo do tempo. Então, são custos que eu deveria ter descontado ali do valor da casa, que também ajudaria a reduzir o meu custo com o advogado, o meu custo pagando a parte da casa do meu ex. Algumas pessoas ficam se diminuindo, principalmente mulheres que não trabalhavam, que eram sustentadas pelos seus maridos, que a casa tinha sido ali adquirida pelo seu marido. Mas imagina, quem cuidava da casa, quem cozinhava, quem passava, quem servia muitas vezes de secretária, agendando consulta, cuidando das responsabilidades. Se for colocar tudo isso na ponta do lápis, ele é um custo alto, né? Se você fosse pagar uma profissional para fazer cada uma dessas coisas. E fora que muitas vezes você aguentou ali uma situação difícil, né? Já considera ali mais uma indenização por tudo que você passou. Considerando tudo isso, no final, sim, né? Dependendo do regime de bens, você merece 50%. E você não pode se diminuir, porque quanto mais você se diminui, mais você acha que você merece menos. E não. Teve todo um trabalho, teve todo um esforço. Se você se dedicou à vida de esposa ou de marido, acabou não trabalhando, você abriu mão da sua profissão. Algumas pessoas acabam se sentindo culpada, achando que toda essa discussão de separação de bens é ganância, mas não é ganância, é questão de sobrevivência, é questão de você ter um recomeço um pouco mais fácil do que teria. Imagina que você já passou por todo esse processo, já teve muitos gastos, né? E assim, o quanto de valor você vai ter para recomeçar a sua vida vai influenciar muito no grau de dificuldade que você vai ter daqui para frente.
Porque imagina você acabar saindo com uma mão na frente e outra atrás, tendo que voltar para casa dos seus pais. A gente sabe que já não é mais a mesma coisa, que a gente quer a nossa liberdade, que a gente quer o nosso cantinho ali. Então, você precisa entender que todo esse tempo, que todo o empenho que você teve, ele precisa ser retribuído de alguma forma. Então, assim, lute e corra pelos seus direitos. O vídeo de hoje era esse. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais.